Começando mais um Rango do Ale, o Rango do Ale estilo podcast, onde eu trago alguns amigos pra gente bater um papo, trocar ideia sobre todos os assuntos possíveis. E hoje, uma honra aqui, estou com um grande amigo, um grande mestre, Moisés da Rocha. Moisés, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite, querido. A honra é toda minha, estar aqui falando então em comida. É um prazer mesmo saber. Interessante essa linha que você faz, né? Pensei logo no Alex, ao bom gourmet. Muito bem, muito bem. Legal, Moisés. Alegria estar aqui também, viu? Poxa, eu nem preciso falar, né? Porque saber eu já... da sua importância também para a cultura musical da cidade, para a cultura de Osasco e região, né? Obrigado. Trabalho que ecoa e chega até a gente lá também, por São Paulo, o trabalho que vocês estão fazendo por aí. Obrigado, Moisés. E é uma honra mesmo, porque eu sempre falo, Moisés, a gente não vai falar a idade de ninguém aqui, né? Mas eu lembro que eu lavava o carro do meu pai e ficava ouvindo o samba pé de passagem. Era uma delícia, né? E o mundo vai girando, vai girando, vai girando. E a gente acabou se encontrando em outros momentos, em outros eventos. E sempre a gente bate um papo, eu mandava mensagem da banda, a banda Alçapão tá ouvindo você. Alçapão, né? E aí isso é muito legal, cara. Então, tipo assim, você é um grande ícone, assim, uma grande referência. Esse tipo de homenagem, assim, ontem estava na Câmara Municipal de São Paulo, lá, uma homenagem lá, um prêmio que deram lá aos ídolos, né? Tal ídolos. Mas entre todo mundo, os policiais que se destacaram, em todas as áreas. Tinha muita gente do Hospital das Clínicas, por exemplo, da traumatologia, né? Aquela coisa toda tal. E a gente estava lá na parte musical, estava do Jordan, os remanescentes, né? Lembrei muito do Neno também, do Urupê, que estava no no Raça Negra, aquela coisa toda tal. Mas aí alguém que conheceu, estava lá uma senhora, que eu esqueço o nome dela agora, locutora também, ela fazia mais locuções era repórter policial, né? Que ela é mais antológica também. E ela estava, acho que com 81 anos e tal. E aí o camarada chorou de emoção, né? Quando encontrou com ela. Olha, minha emoção estar aqui. Eu pensei que Deus já tivesse levado ela, inclusive. Eu estou nessa fila. Estamos na aí, velha né? guarda já, né? Mas, Moisés, o samba pé de passagem é uma grande referência para o samba, samba brasileiro. É um ícone, né, cara? Lembrei agora um detalhe, né? Me anuncia, então, de repente, me anunciam, né? E agora, com vocês, ele, que ainda em atividade. Como ainda em atividade? Mas tá. Quantos anos nessa atividade? Samba pé de passagem, quantos anos de história? Caminhando para o 46º ano. 46º ano. 45 anos. Bom, da última vez que a gente conversou... Uns 40, eu não entrei nesse detalhe assim, mas eu fiquei... não sei se você usa isso como ou você fica chateado ou você fica lisonjeado por ser uma referência, né? Mas você sempre falou, o samba pé de passagem, né? Tipo, o nome da rádio, claro. do programa, já há tanto tempo e tal. Aí, de repente, vem um concorrente e fala assim, e hoje aqui nessa Rádio X, o samba pé de passagem, não sei o quê. Eu te mandei uma mensagem assim, porque eu achei um absurdo, né? Mas, enfim, como que você sentiu quando você viu isso aí, cara? Sabe, às vezes, um misto de indignação pela falta de ética, né? Isso é uma coisa muito triste do nosso meio, principalmente, e das profissões. O ser humano, essa competitividade, e muitas vezes a pessoa está numa emissora até com um lastro maior financeiro. Eu estou numa emissora pública, se bem que sempre trabalhei em várias emissoras simultaneamente, né? Várias. E na USP sempre considerei a nave-mãe pelo desinteresse comercial, né? Por ver mais o aspecto artístico de preservação da cultura, por ser uma universidade de São Paulo, né? Como ela é, de preservar, descobrir, de cavucar, de trazer à tona os ensinamentos rudimentares das culturas todas. Eu acho assim que eu dou um valor muito grande pela USP, por isso nunca saí da USP, né? Estou aposentado lá, mas pediram para continuar com o programa, dei graças a Deus, mas sempre trabalhei. Onde teve espaço para colocar o programa, sempre coloquei. Até no Rio de Janeiro, a primeira rádio a tocar 24 horas de samba era da rede dos padres, dos católicos, né, dos padres, né? Mas eu fui contratado, fazia a programação de 24 horas da Rádio Carioca no Rio de Janeiro. E o samba pé de passagem lá também. E lembrar que essa rádio, com toda a sua humildade, precariedade de equipamentos, como
as entidades públicas de poder público, né? Como sempre, você pega veículo, equipamento, tudo mais, tinha uma dificuldade para se comprar, mas a rádio, com um bom tempo também, e ainda às vezes carece de um maior aperfeiçoamento técnico, mas ela supera essas dificuldades todas com uma boa vontade, com criatividade, né? Com dedicação e preservação da cultura. Mas então, por isso, esse zelo, esse carinho que eu tenho para com a USP. E aí, tipo, aí você vê a força, né? Que muita gente fala assim, é público, não dá valor, aquelas coisas todas. Aí você vê a força. Uma rádio que já tem um público, vai até você, copia o seu... o seu nome ali e coloca para... Eu acho um absurdo, continuo achando, mas... E já me encontrei em eventos aí com representantes da rádio, pessoal de nome. Nem vou citar nome aqui por questão de... nem vale a pena. Não vale a pena. Mas encontrar pessoas que já trabalhou comigo na Jovem Pan, começou na Jovem Pan, quando eu já estava lá tal, e de repente o camarada ficar me evitando, sabe, com medo que eu vá cobrar alguma coisa. Ei, vocês estão usando o meu nome? Não. Isso tudo bem, no devido momento, claro, vão ser questionados. Eu acho que tem que questionar sim. Mas nada como a criatividade, o mesmo que acontece muito, você entrevista alguém, faz 1 hora de entrevista, toca todas as músicas e tal, e o camarada vai para uma outra emissora, na mesma frequência, no mesmo canal de ondas, por exemplo, e bota, às vezes, no mesmo horário, um programa de samba concorrendo com aquele do qual ele saiu, por exemplo. Né? É uma coisa absurda. O correto seria, cada um faz dentro de um horário e você tem 24 horas daquele ritmo que a gente está defendendo. Um é o do sertanejo, o outro é, né, do baião, do nordestino. Tanta riqueza, essa pluralidade que a gente tem de ritmos no Brasil, dá para ocupar mais o dial de mais emissoras no Brasil todo, mas não fazendo o mesmo horário, que um deu certo, você corre e faz igual. É a mesma coisa de montar um boteco na frente do outro, né? O cara bota um restaurante, você bota ao lado dele, né? Bota uma loja de determinado artigo, você bota uma do lado para concorrer, não sei, que deu certo ali, então aqui vou também, no mínimo, vai dividir. Vai dividir. Que acontece sempre. Mas na história da rádio aconteceu muito isso aí. No boom do samba mesmo, que acontece nos anos 1970, 80, com o advento do fundo de quintal, que não por acaso o fundo de quintal, Zeca Pagodinho, esse marco na história do samba, tem início aonde? Ou, aliás, a divulgação, o sucesso, o estouro, na Rádio Universidade de São Paulo. Pois é. Daí, de repente, a Universidade de São Paulo vira o padrinho do fundo de quintal, é da Rádio Universidade de São Paulo, de Jovelina Perla Negra, de todo o movimento, de Zeca Pagodinho, estoura onde? São Paulo, Rádio Universidade de São Paulo. Essa é a mesma rádio que o pessoal ouve desde criança, ouvia com o avô, sabe, com os filhos, com os parentes todos, aquela coisa, a mesma rádio, mesmo miudinha, rádio marcou a sua trajetória e abriu espaço e teve uma programação ousada também de professores da ECA, uma programação ousada que puseram sertanejo, com Inesita Barroso, puseram o samba, abriram as portas para anunciar os bailes, o hip hop, sabe? Tudo isso está na história. Está aí no primeiro LP do Racionais, está falando lá sobre o samba pé de passagem de Moisés da Rocha, tal, falando sobre Leci Brandão, essa coisa toda, tal. Então tem coisas assim que não, acho que essas coisas também acabam, não conseguem prejudicar. Eu contava então que nessa época todas as emissoras começaram a botar programa normalmente no mesmo horário. Deu certo nesse horário, então, que ninguém, só o Rubens Moraes Sarmento, né, o grande mestre, né, professor e inspirador da gente, ele fazia na Rádio Bandeirantes, AM, lá atrás, Almoço à Brasileira, no AM, mas ao meio-dia. Aí depois, quando ele vai para a cultura, sai aquela coisa toda tal, começa esse período do novo samba, que é o fundo de quintal, começa a USP com uma programação ao meio-dia. Um diretor que era André Cascal Madri, que era da Bandeirantes, locutor da Bandeirantes, né, de AM, mas a USP FM é um FM que na época nem era tão popular, não era nada popular. Os FMs normalmente ficavam tocando música para o escritório, né, para sala de espera, né, de escritórios, consultórios, essa coisa toda. Ficava normalmente na difusora onde eu trabalhei, por exemplo, tinha o sucesso era o AM. Então, mas tinha lá uma sala fechada com os fitões tocando aquela música orquestrada, só orquestra, música para repouso, meditação, essa coisa toda tal. Aí vem a Rádio Universidade de São Paulo
com uma programação assim arrebentando. Eu, quando comecei lá, comecei como programador, eu fazia um programa das 9 ao meio-dia chamado Brasiliana. Tocava todos os ritmos brasileiros, sertanejo, sabe, nordestino, já tocava Bezerra da Silva, os sambistas famosos já, aquela coisa toda, e tinha o Samba Pé de Passagem ao meio-dia, que eu fazia a programação, eu fazia a seleção também, então eu fazia a seleção, só fazia a seleção, nem falava na rádio, falava em outras emissoras, mas fazia a seleção das 9 às 14, ao meio-dia não, até às 13, que era o Samba Pé de Passagem do meio-dia a 1. Então os grandes locutores, como Virgínia de Moraes, né? O outro que foi Randall Juliano, que foi o grande apresentador galã da TV da Record, essa coisa toda, eles é que apresentavam o que eu produzia. Tal. Aí, chegando na sequência, o Leonardo de Castro, que foi um dos professores da ECA, um dos fundadores da rádio, ele, que foi quem me contratou, com o Alberto Curado, também outro radialista da antiga, mas ele sai da rádio, entra o Mário Fanucchi, o artista plástico que havia trabalhado com ele na Jovem Pan, AM. Então, é estranho não estar falando lá na rádio, mas era mais um emprego que eu tinha, né, para faturar. Claro. Sempre salário de músico, aquele radialista é aquela coisa toda, né? Os medalhões ganham um X alto e você ganhava só tabela, né, o piso. E então eu falei assim, não, você tem que falar aqui nesse programa também, me conhecia, fazer o Jornal de Integração Nacional de manhã, junto com os bambambãs, né, com os maiores locutores, né, Antônio Delfiol, Franco Neto, a gente estava nesse nível de locução. Então, não, você tem, quando começa a falar, aí que estoura de fato o programa, né? Aí vem o pessoal fundo de quintal, vem Zeca, vem todo mundo, e lá desfilavam lá na rádio diariamente Beto Carvalho, Alcione, a nata do samba de todos os tempos, e depois mais os novos componentes do samba na nova época, né? No divisor de águas, que vieram todos para o Camisa Verde e Branco, na sequência do que veio os originais do samba. O Mussum está na onda agora aí, né, com o filme dele, mas o Mussum com os originais do samba, todos os artistas que vieram, todos. Aí assim veio também que o Fundo de Quintal foi criado inspirado nos originais do samba, né? Porque o Almir Neto era músico, fazia parte como músico da banda que acompanhava os originais do samba, o Almir Neto. Ele é mestre de bateria do Salgueiro, mas já tocava banjo, violão, aquela coisa toda tal. O irmão dele, Chiquinho, era um dos componentes dos originais do samba. Eles trouxeram, por causa do Festival da Record, aquela coisa toda, e vieram para São Paulo, que sempre foi o mercado mesmo, né? De São Paulo. Foi o mercado. O Zeca dizia muito, inclusive brincando, mas com muita verdade, vem em São Paulo ganhar dinheiro para gastar no Rio. Né? Moisés, esse dia eu estava ouvindo a rádio, né, como sempre, né? Foi esse final de semana, inclusive. E tinha um rapaz que eu não lembro o nome, que estava apresentando um trabalho novo agora. Um detalhe só, complementando ali, eu mesmo esqueci, que na época as rádios todas começaram a colocar programação ao meio-dia também, e teve uma rádio que eu posso citar, que foi a Rádio Manchete. A Rádio Manchete, ela colocou um programa ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, no meu horário, meio-dia às 2, sabe? E nunca se perdeu, né? Sempre houve um empate, né? Houve porque eu sempre toquei uma outra linha também de samba. É isso que eu ia perguntar agora para você. Esse rapaz, ele estava com um estilo bem legal, eu não lembro o nome dele, se você lembrar depois você me fala. Foi esse final de semana, foi no domingo. E eu estava ouvindo, né? E você fez uma pergunta para ele que eu achei bem interessante, né? A gente até chegou alguma vez a conversar sobre isso, o Anderson, né? Tobias? Isso, o Anderson Tobias, isso mesmo. Você até falou do nome Tobias, que Tobias vai migrando para o samba, né? Vai migrando. Ele cantava com muito legal. Quintal da Chica. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, gostei bastante. E você falou uma coisa bem legal, o estilo que ele está fazendo, né? E você segue sempre esse estilo, assim. Eu sei que você gosta muito, assim como eu, né? Do samba de verdade, vamos dizer assim. E dando oportunidade aos novos, exato, né? Com talento, exato. Né? Também. E aí eu fico pensando, como que é, assim, na sua cabeça, você tem um material de 45 anos aí de trabalho, samba, você conhece a parte boa do samba, assim, só a nata, e você tem que fazer uma seleção de um programa de 2 horas, cara. Exatamente. Como que funciona isso, cara? Olha, sabe que às vezes fica curto o programa, né? Começa a ficar curto. Porque eu adoto um sistema, assim,
que não foi nem proposital, mas acabou coincidindo. O rádio, quando ele começa no Brasil, lá pelos anos 30, 40 e tal, né? Quando ele chega no Brasil, quando ele começa, os primeiros programas eram feitos assim, de 15 em 15 minutos, sabe? 15 em 15 minutos. Eu, por acaso, acabei fazendo isso também. Por exemplo, eu toco uma seleção, num estilo, tem um estilo ali naquela seleção. Sim, sim. É romântica e tal. Tem romântica que vai subindo, subindo, até chegar num samba mais rápido e tal, mais batucada, né, tal. Aí você falando pouco também, não falando muito, né? E a qualidade das músicas também. Aí você vai tocar um samba de batucada, mesmo um samba de fundo de quintal, você vai naquela linha, mantém a linha. Então, parece não é por acaso, né? Mas eu sempre pensei assim, você faz o que se chama hoje, acabei fazendo antecipadamente do que se faz hoje, playlist, não é isso? Exato. Fiz um playlist. Se eu tocar 3 músicas do Mussum, é um playlist. Um cara que gosta do Mussum, por exemplo, eu ouço 3 do Mussum cantando 3 músicas, ouve a Beth cantando 3 músicas, sempre 3 músicas. O cara gosta mais de um samba-canção, gosta mais de ouvir um Chico Buarque, então eu vou botar ali o quarteto em si, não vou botar nunca, é difícil botar o Chico cantando com Bezerra, por exemplo. Você que fala no mesmo tema. Se for falar sobre político ladrão, né, essas coisas todas e tal. E aí, assim, coisas sociais, né? Você bota, mas o tema é social, por exemplo. Aí você coloca um assunto, dá a impressão que o cara fez aquela seleção dele. Tudo bem que se ele não gostar também, ele vai desligar ou esperar uma seleção melhor. Mas acaba o programa sendo de 3 em 3 músicas, acaba sendo vários playlists. Vai prendendo, playlists, né? Aprende, exatamente. E outra coisa, assim, que eu acho interessante, isso ninguém vai te copiar, né? Não. Por exemplo, você fala o compositor, o integrante, você faz o... Como foi feito. Você fala tudo, e conta história, a cultura daquilo, quem já gravou. Você vai fazendo uma coisa, né? Assim que dá para perceber que é bem natural. Exato. Né? E isso aí ninguém vai te copiar, porque isso aí você sabe que... É informativo e respeito também pelo compositor. Questão de direitos autorais, né? Você pegar na história, não somente do samba, mas de outros ritmos também, mas houve uma época que os sambistas, normalmente oriundos de pobre e afrodescendentes, né? Que os baianos, aquela coisa toda, o que aconteceu? Muito se vendeu, Cartola vendeu samba, todos os sambistas vendiam samba para poder comer, não tinha tal. Francisco Alves, por exemplo, que tinha uma formação de conservatório dramático musical, porque, bom, aí tem tudo uma história puxa a outra, como diria meu compadre Rolando Boldrin, né? Um caos puxa o outro, né? O que acontece? O rádio veio para o Brasil, não veio. O rádio não foi trazido por descendentes de escravos, por pobres, não. Foi trazido por doutores, médicos, sabe? Camarada lá até lembrando tal, bom, racistas, inclusive, tal. O Roquete Pinto, por exemplo, que liderou esse movimento, era muito ligado com teorias até racistas preconceituosas do lado da medicina, que tem uma ciência, né, que avaliava o indivíduo e o caráter pelo tamanho da testa, tamanho da cabeça, um troço louco, né, que acabou caindo, perdendo espaço, tem um nome correto, depois eu me lembro na ciência, mas eram pessoas, ou seja, pessoas de classe média alta. Você vê os cantores da época, do início do rádio, Chico Alves tinha um carro de luxo, ele ia no morro com um carro de luxo, falar com o Cartola, pegar música do Cartola. E muitas vezes ele entrou como compositor. Então faz o seguinte, eu divulgo a sua música e entro na parceria da música também. Não era por causa de direitos autorais. E tem isso também, claro, né? Quando começa a pagar direitos autorais, mas o camarada entrava, fulano de tal e Chico. O Chico Alves nunca compôs nada. A gente chama até, a gente brinca, compositor, né? Comprava, sabe? Ia lá no morro, o cara com fome, vende a música, tá aí e tal, ou vende uma parte. Tem até uma história muito engraçada, verídica, né? Que uma visita do Nelson Cavaquinho ao Samba Pé de Passagem, na Rádio USP mesmo e tal, e aí ele estava, na época, eu morava ali perto do quartel da PM aqui, embaixo no Butantã, né, perto do Rio Pequeno, por ali, né, na Nossa Senhora Assunção, a travessinha da Nossa Senhora Assunção, e lá tinha um pintor, estava pintando a casa, eu tinha acabado de mudar para lá, que era nada mais, nada menos que o mestre Talismã, Zé Otávio, né, Talismã. Ele era pintor de parede, pintava casas também, tal, não sei o quê, dando uma grana para ele e tal, e ele ligou para a rádio lá,
Ô, Mumu, você chama todo mundo Mumu, queriam dinheiro para comprar cigarro, né? Aí eu peguei o telefone, estava na discoteca, eu tinha acabado de gravar. Peguei o telefone, que ele sempre falava que tinha composto tinha música com o Nelson Cavaquinho, e os dois eram muito parecidos. A fisionomia dos dois parecidas. O cabelo, tudo aquele cabelo meio de bugre, né? Liso, tal, negro, bugre, cabelo liso, tal. E o jeito de falar, tudo parecido, né? Aí eu peguei o telefone da antiga ainda, dos anos 80, né? Peguei o telefone, falei, para você, para o Nelson. Aí começam os dois a brigar no telefone. Ô, seu cabeça branca, não sei o quê, que é a briga de nego velho, né? Um brincando com o outro e tal, né? Os dois amigos e tal. Aí ele depois desligou e tal. Ele falou assim, Thalys é gozado. Vendeu a parte da música dele, agora quer saber de direitos autorais. Isso não existe mais. Eles tinham vendido, é uma música interessante que fala Pimpolho Moderno. Foi gravada, acho que pelo João Nogueira, meu compadre João Nogueira, gravou Pimpolho Moderno, que é um garoto que é de colo, mas já está de olho já nas meninas, aquela coisa toda e tal, né? Pimpolho Moderno. É composição do Nelson Cavaquinho e do Mestre Talismã, mas que está em nome lá de um outro compositor que comprou. Isso acontecia muito. E vai pegar no Pixinguinha, estava devendo as prestações da casa dele, que havia comprado, tal, não sei o quê. Pega o Benedito Lacerda, que vem, lógico, de uma outra linhagem, outro status social, né? Não que fosse rico, mas outro status social, de classe média bem melhorada. Fez um acordo com ele, então fico parceiro de suas músicas e levo suas músicas para as gravações, que ele era excelente músico também, né? O caso é diferente, né? Compositor só, porque ele era excelente músico também, o Benedito Lacerda, né? Além de ter composto com o Pixinguinha, mas muitas músicas que tocam Pixinguinha e Benedito Lacerda, o Pixinguinha nunca precisou de ninguém para compor, e certamente o Benedito também não precisava também, né? Cada um tinha suas composições, sendo o maior deles o Pixinguinha, claro. É o maestro do século, aquela série toda tal, né? Mas que legal. Aquela coisa toda, né? Aí já vamos para o aspecto social. Aí você vai entrando por vários. Tem uma história que eu ouvi também na USP também, que foi do Cartola, do Noel Rosa, que venderam a música também. Exatamente, Noel vendeu também. Era bem o cara complicado. Tá Durango, não tem o que comer, aquela coisa toda. Pô, você vende uma música, vira sucesso de outra e tal. Outra coisa que ninguém vai te copiar também. É a preservação dos direitos autorais. Hoje em dia é um pouco mais... Não sei se ainda existe esse tipo de situação. Tem. Outra coisa que não vão te copiar, pelo menos eu não vejo, né? É uma rádio abrir espaço para a escola de samba, para tocar os sambas enredos do Exato. É engraçado isso, né? Tocar depois que fez sucesso é fácil, né? Você não, né? Você antecipa, né? Agora vai começar já, né? Os sambas de 2024 já vai estar tocando agora, né? Até os sambas que não são só de enredo, mas são sambas de meio de ano, que chama que quase não existe mais, né? O pessoal compunha muito antigamente. E os sambas não só do grupo especial, não só do grupo especial, dos grupos todos. Então, mas agora quase não se usa mais, mas tinha-se muito na Vai Vai, por exemplo. Quem nunca viu samba amanhecer? Não é samba de carnaval, de desfile, feita para o desfile, né? Que virou uma loucura o samba de carnaval, tem uma velocidade incrível, né? E normalmente os sambas, ultimamente, dificilmente um samba é cantado depois, durante o ano. Eu acho que um dos últimos que ficou assim foi aquele lá da Vai Vai, da Gaviões, Me dê a mão, me abraça. Eu acho que o que mais pegou 75, Eu lembro. Estão repetindo o tema agora esse ano. Para você ver como que é engraçado isso, né? Eu sempre falo para meus amigos. Rosas de Ouro, né? Quando eu nasci na Vila Brasilândia, Rosas de Ouro era lá em cima, perto do Tiropombo. Né? Então eu ia na escola lá e tudo mais. E aí quando eles mudaram, acho que eles ganharam o terreno lá na Marginal ali, né? Eles foram para lá e fizeram um desfile. Ganharam o terreno porque o Basílio, né? O Basílio era administrador regional, né? Tem que depender dos amigos, de quem tem influência, claro. E eles cantaram. Ele arrumou a escola, deu uma outra cara. Eles cantaram. Eles foram campeão com aquele samba. Pois é, oitava maravilha. Que bonito. Aí no outro ano eles foram bicampeões, uma escola pequena, vamos dizer assim, na época. E lá no Largo São Francisco, bem no centro da cidade. Eles fizeram o desfile lá na Brasilândia. Isso aí é do Ideval, né? Ideval
Então, e esses Largo sambas São não saem da minha Francisco, cabeça até hoje, assim, eu Dia canto ele 11 inteiro. de agosto, pendurado Na na faculdade, Deval Anselmo. Então, quer dizer... Que era autor de sambas enredo da camisa verde e branco, né? Ele fez Peruche e fez bem para Rosa de Ouro. Né? Então, e você traz os sambas, assim, né? Eu acho isso muito legal, assim, você acaba entrando nas escolas, sambas trazendo, históricos, fazendo isso. E mais uma vez, né? Assim como, por isso que eu falo assim, eu aprendo com meus mestres. Quando eu faço um programa de culinária, eu não gosto de falar assim, 100 gramas de arroz, 100, 200. Sim. Não, eu vou falar assim, eu vou usar esse prato, vou fazer esse prato aqui. Aí eu conto a cultura do prato. Olha, aquele ingrediente, a diferencial né? daquele ingrediente. Porque você tem que trazer um pouco de cultura. Que povo que fazia, quando você for sentar, usava, né? quando você for sentar com a sua família, você vai ter não só o prato, você vai ter história para contar. Exatamente. E você faz a mesma coisa com a escola de samba. Você chega com a escola de samba, você fala do enredo, você fala dos compositores, você fala disso, onde é a escola, como começou. Você faz todo um... que você já se você ouviu o samba enredo atual, que vai tocar agora, você sabe como que vai ser, quem é o carnavalesco. Porque às vezes as pessoas ficam tão em segundo plano, né? Eu vejo quando, por exemplo, a grande emissora faz aquele trechinho, né? Naquela época, e leva só um determinado pessoal, tal. Tem um monte de coisa de escola de samba que a gente sabe que acontece. Exato. Então, isso eu deixo meus parabéns para você, porque você briga sempre por isso. E isso ninguém vai te copiar também, cara. Pode ficar sossegado. É o ponto que essa modernização, né, que chegou, né, estava lembrando da modernização, me lembrei agora da Palestina, alguém sugerindo que não se fale mais em nazismo, agora se fala em palestinização, né, essa é outra história, né? Mas por essas e outras coisas também, é que isso não preservam a história, não preserva a cultura e tal, é que o samba vai perdendo na essência, né? Virou agora um samba enredo, você encontra o cara das camisas, o cara que pagou o transporte para ir levar a torcida lá, pagou o lanche. Então, a despesa danada. O cara vencer um samba enredo hoje é complicado, né? Não é somente mais o melhor samba que vence, muitas vezes não. Vai o número de pessoas que aplaudiram e que cantaram samba juntos, muitas vezes influenciados. De vez em quando, o samba mais cantado e mais votado também não é o escolhido também. Às vezes, o presidente tira da manga, o samba é esse e acabou, né? Ou tira um camarada que está ganhando muitas vezes na escola, vamos mudar um pouco, dar um descanso. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre. Mas no final a gente sabe o que é. Exatamente. Mas com isso aí, o que acontece? Você pega compositores, você vai anunciar os autores. Antigamente você anunciava de autoria de Oswaldinho da Cuica e Lírio. De Oswaldinho da Cuica, fulano e tal. Armando Dagger, o Armando da Mangueira, Nenê de Vila Matilde. É do Marco Antônio, o dia que o índio rodou a baiana, tal, aquela coisa toda, tal. Mas aí, do Lago do Peixe ao Sapucaí, mas aí o que acontece? Entram 30 pessoas, você vai anunciar, você passa o dia inteiro anunciando, né? Que é o Carlinhos das Camisas, igual no Rio de Janeiro, Carlinhos das Camisas, fulano do transporte, o cara da van, o tio da não sei o quê, o tio da... Né? Ele quer botar todo mundo tem que estar. E antigamente você tinha um compositor, Ideval e Zelão, por exemplo, o Ideval sozinho. Os caras são feras. Esse pessoal, infelizmente, está alijado das escolas de samba, né? Diz que não tem mais espaço para eles fazerem o samba da maneira como eles faziam. Mas são sambas que se eternizaram. Os sambas na atualidade, muito difícil fugir essa regra. O cara canta no carnaval, cantou na apoteose, passou, ninguém canta mais o samba. É verdade. E ninguém vai tocar mais, porque o samba não é bonito. Agora, você pegar um samba assim, um samba que falou sobre Marielle, falou sobre um tema social muito interessante, falou um Luiz Carlos da Vila falando sobre os negros que vieram da Leimar, falando sobre Vila Isabel, falando sobre, por exemplo, uma festa no samba que zomba, uma festa no samba. Aí são sambas que ficam, mas de centenas de sambas você vai salvar 1, 2 que você cante, né? É verdade. Para sempre, né? Moisés, para encerrar, eu queria... Já? Olha como passa rápido. É hora de comer, então, né? Eu queria perguntar para você o seguinte. Quais os planos do samba hoje em dia? Como você enxerga o caminho que o samba está num trajeto certo? Eu brincava sempre com o meu amigo Nelson Sargento, o seguinte, que o Nelson sempre cantou, né? Samba agoniza, mas não morre e tal. Eu falo, não morre, Nelson, mas volta e meia está na UTI. Samba volta e meia está na UTI. Por causa desses descaminhos com
com que é maltratada a cultura, a preservação, por essa série de coisas que você levantou muito bem, muito bem. E então, por causa disso, pela comercialização, pela mercantilização do samba e seus derivados, né, e seus adjacentes, e suas coisas, sua cultura toda, então pelo aspecto também televisivo, de como que leva à comercialização, então muito se perdeu, o samba perdeu muito da sua essência. E tanto no carnaval, falando em termos de carnaval, mas falando em samba mesmo, é o chamado samba de meio de ano, que eu dizia agora há pouco, as escolas de samba não faziam só carnaval, meio de ano, a Mangueira, a Império, essas escolas sempre tiveram sambas enaltecendo as suas agremiações, né? E eram apresentados, cantados fora dos ensaios de carnaval, reuniões mesmo, para você ver, hoje tem um samba, quem vai mostrar? O Wilson Moreira vai mostrar um samba, Ney Lopes tem um samba bonito, o Martim fez um samba para a Vila Isabel, vamos ouvir o samba e tal. É o que depois virou o Cacique de Ramos, quando gente indo lá mostrando o samba, indo Beto Carvalho e chamando todo para lá para ouvir. Mas então existia samba durante o ano todo nas escolas. E hoje não, você só abre a escola praticamente datas muito especiais, de aniversário, essa coisa toda. Às vezes vai até para ritmos, a gente brinca, alienígenas, né? Estranhos ao samba, que festas de pancadão dentro da escola, aquela coisa, o cara aluga a quadra para outras coisas e tal. Não, então, antigamente o terreiro era no solo sagrado. A religiosidade, o samba tem uma religiosidade muito intrínseca, sabe, a essa cultura mesmo, que foi se perdendo, vai se perdendo. Recentemente houve um problema muito sério em São Paulo, por exemplo, com um mestre Adamastor, lá da escola de samba da Zona Norte de São Paulo, que ele fez uma reverência que foi considerada por nós e um grupo de pensadores, né, de negros ou não, de preocupação com a preservação do protagonismo negro dentro das escolas de samba, negro e popular, que ele vai se perdendo, todo mundo não é que vá reverter isso aí, isso é uma coisa irreversível, mas a escola, e estão preocupados agora, a Liga, o UESP, as entidades estão preocupadas com esse alerta que a gente vem dando também, não só a gente, o professor Ikeda, Jorge Ikeda, um japonês, um Nisei, que entende de samba mais que todo mundo, né? Já dava aula na Unesp, agora aposentado, mas ele fala que no pós-moderno o negro perdeu o seu protagonismo, o negro não tem vez no carnaval, o negro não tem vez. Mas não é que o negro tem que estar lá destacando, não é isso aí. Tem que estar com o povo, sim, mas o protagonismo da cultura afro tem que estar sempre em destaque. Onde você conta a história de um velhinho que criou um terreiro, carpiu, foi lá no Caqui, que era lá uma cocheira, o pessoal limpava para poder ensaiar. Então, todo tem uma história da Brasilândia, que você acaba de citar, por exemplo, né? Na Rua Parapuã, lá, aquelas bandas lá. Então, todo lugar tem uma história. Mas sempre teve um cara do povo. Você vê nas fotos históricas, por exemplo, você veja um povo da Nenê de Vila Matilde. Era um povo majoritariamente negro, porque era coisa de preto, né? Isso é coisa de subcultura, né? Coisa de negro. Quando vai dando visibilidade, que sempre essas coisas afrodescendentes, ou afro-brasileiras, sempre foram vistas como subcultura. Essa capoeira é coisa de violência, é coisa de negrada, violão, coisa de vagabundo, coisa de preto, batuque, percussão, esse é o caso aí, né? Isso é coisa de preto, né? Coisa de subcultura. Quando o cara vai tomando orgulho, mostrando um pandeiro, carregando um pandeiro, andando com orgulho, e o programa Samba de Passagem ajudou muito nisso aí, de resgatar essa dignidade, você carregar seu instrumento de percussão, parar de ser coisa do demônio, né? Percussão é coisa do diabo, como faziam nas igrejas, e algumas ainda fazem, infelizmente. Mas aí começa, então, como a TV começa a enxergar o lucro, quando a administração pública começa a ver o retorno financeiro que dá para o município, aí começa a classe média, começa a tomar conta, tal, mas esqueceu de aprender e de preservar as coisas. Tem de aula, tudo isso tem lição. Ninguém chegou, Clemente não chegou à toa no pedaço, Paulo da Portela não chegou à toa, Oswaldinho da Cuica não chegou à toa. Seu Nenê de Vila Matilde e tantos outros, né? Sambistas, que podia citar aqui o tempo todo, né? Não chegaram à toa. Tudo tem uma história. Tudo é história do Brasil, tudo é cultura. Então tem que preservar. Cultura mundial. Preservar e outra, ninguém está falando assim para ninguém participar. Nada, né? não é isso aí, não é isso aí. Não, está criticando os brancos. Não é nada disso, não. Tem que estar todo mundo junto, é o povo junto, sabe? Maravilha. Papo. Que hoje em dia dá para fazer um programa de 3 horas aqui.
Bom, como o seu programa é o tradicional, eu trouxe um dos pratos mais tradicionais do Brasil para você. Veio até meio que folclórico aqui, meio de escola de samba. Ó. Beleza, feijão tropeiro. Maravilha. Tá? Esse aqui é o prato do rango do Alê para você. Vamos levar, vamos, né? Deixa aqui na mesa, que tem mais coisa aqui. Vai tirar fotinho. Tirar foto. Tá. Aí aqui, ó, o meu temperinho do rango do Alê, para você temperar suas comidas. Maravilha, bem-vindo. Temperar o seu programa cada vez mais gostoso. Maravilha. Tempero rango do Alê. Temos aqui, ó, 2 cervejas da Insana, nossos apoiadores. Maravilha. A Insana. Imensa. Um abraço, Diegão. Insana. Agora lembrei da Rádio Matraca, né? Insana, né? É isso mesmo. Como é que é o negócio, né? Um abraço também pro pessoal da Tech Concert, os grandes apoiadores, Maravilha. Pastel da Feira, pro Peru Frios Laticínios, que fornece os ingredientes pra gente. Aqui tem um saco de uma bag aqui do Simbora Povo, do meu irmão Douglas Frassini, uma empresa de turismo aí alternativo. Deixa eu segurar aqui e mostrar aqui, né? Olha aí, não é pouca coisa, não, velho. Aqui temos um filtro de papel, que não é bem um filtro de papel do nosso patrocinador do Café Floresta, também nosso apoiador. Esse aqui é legal porque é reutilizável, então você pode utilizar várias vezes. São 5 vezes para reutilizar. Floresta Filtros para Café. E aqui o presente do Decorações Teixeira, do amigo Rafael. Tá aqui um tapete todo bonitão para você. Maravilha. Mestre, um grande prazer recebê-lo. Um grande prazer. A gente tem muito para conversar. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas é sempre bom te ouvir. Vamos marcando e vamos marcando. Vai parte 1, parte 2, parte 3. Tem muita coisa para contar. Muita coisa interessante sobre o samba. Do Rio, de São Paulo, de outros estados também, muita coisa. Maravilha, mestre. Vamos por partes. Vamos por partes. Então é isso aí, gente. Encerrando aqui mais um Rango do Alê especial. Meu amigo Moisés da Rocha. Um grande beijo e até a próxima para vocês.